pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos jogar essa torre gelatinada. Caí! A meu pai amado, só vivo caindo. Nossa, que barulho isso é muito relaxante. Erro de gravação, eu vou botar primeiro que eu tava, que deu muito dinheiro. Vou botar onde a gente tava. Vamos fazer tranquilamente. Meu Deus!
sei que a culpa é minha. Por favor, então não dança como se não fosse minha. Por favor, então não dança como se não fosse minha. Ainda não dance como se não fosse minha. Tchau, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve.